Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para o concurso Embasa 2022. E lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Não perde que os nossos cursos estão sensacionais, tenho certeza que vocês vão gostar. veonconcurso.com.br. Valeu, pessoal, vamos para a questão de hoje então? Acompanha comigo a leitura, a questão diz assim: em um sistema operacional Linux, Ubuntu 18.04, instalação padrão em português, quer dizer, Linux de uma forma geral, certo? Dada a estrutura de diretórios padrão dos sistemas, os arquivos pessoais dos usuários, documentos, planilhas, imagens e vídeos, ficam em qual diretório? Letra A, /home, letra B, /users, letra C, /desktop, letra D, /início e a letra E, /etc. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a resposta correta? Vem comigo que eu vou comentar agora com vocês sobre os diversos diretórios Linux, para a gente então ter condições de avaliar esse tipo de questão. Então, como eu dizia, pessoal, o Linux tem vários diretórios, que é como se fossem as pastas do Linux. Entre eles tem o chamado diretório raiz do sistema, que é apenas uma barra. Então, se aparecer só uma barra, isso já é um diretório, é o diretório raiz do sistema que acaba dando origem para os outros diretórios. O outro diretório que eu vou comentar aqui com vocês, pessoal, é o diretório /bin. Esse é aquele que tem os arquivos binários essenciais, como, por exemplo, os comandos necessários tanto para o administrador do sistema quanto para os usuários normais. Normalmente ele também contém o que a gente chama de shell, como o bash, que é justamente para aplicar os comandos de texto para operar o sistema operacional Linux. O diretório /bin ele contém então esses comandos mais básicos, como eu disse, do shell, e eles podem ser usados tanto pelo root, que é o administrador, como por outros usuários. E exemplos desses comandos nós podemos colocar aqui o ls, que é para listar o conteúdo do diretório, mkdir, que serve para criar novos diretórios, o cp, que é para copiar, o mv, que é para mover arquivos, o rm para remover, o rmdir para remover diretórios. Então é aqui que estão vários comandos básicos para a operação do sistema, no diretório /bin, certo? Já aqui eu mostro uma imagem desse diretório /bin com alguns desses comandos que eu acabei de citar. Já no diretório /boot, o termo boot significa inicialização, então o diretório /boot são os arquivos estáticos do carregador de boot, quer dizer, o carregador de inicialização do Linux. É aqui que o Linux coloca os arquivos utilizados para a inicialização do próprio sistema, porque boot significa inicialização. O diretório /boot ele também contém dados necessários para a inicialização, como por exemplo o carregador de boot, entre eles o kernel e outros dados que são usados antes que o kernel comece a executar programas em modo de usuário. O kernel, só para citar, é chamado de núcleo do sistema operacional. Bem, aqui a ideia do nosso diretório /boot. Bem, pessoal, seguindo adiante, nós temos o diretório /usr, que é o diretório que armazena a maior parte dos programas e das aplicações. Quer dizer, aqueles programas que estão disponíveis nessa distribuição, as aplicações, os aplicativos disponíveis, normalmente ficam disponíveis no diretório /usr. O USR, então, é um diretório que contém todos esses programas e aplicativos, incluindo os desktop gráficos, como o GNOME, por exemplo, que é uma interface gráfica para a utilização do Linux. Estabelece também uma hierarquia secundária no sistema de arquivos. O USR detém, por exemplo, vários subdiretórios, como, por exemplo, /usr/bin, usr/sbin, usr/local, usr/share, /doc. Quer dizer, ele contém vários subdiretórios dentro dele. Tá? Aqui é um exemplo desse diretório. Bem, seguindo adiante, nós temos também o diretório /dev, que dev aqui vem de device, que significa dispositivo. Então, /dev são os arquivos usados pelos dispositivos de hardware do sistema. Ele contém arquivos de dispositivos que representam esses componentes de hardware. Que eu estou mostrando a imagem para vocês, descrevendo esse diretório /dev. /etc, esse etc vem de configuração, é justamente o diretório para armazenar os arquivos de configuração do sistema, não tem erro, /etc de configuração.
Depois nós chegamos agora num muito importante que é o /home. Home é como se fosse o lar, a casa do usuário, portanto é aqui o diretório onde se armazenam os arquivos de uso pessoal do usuário. Por isso /home é a casa do usuário, é o lar onde o usuário armazena esses arquivos de uso pessoal. Contém os diretórios pessoais de todos os usuários que possuem, por exemplo, contas no sistema, né? Aqui uma amostra como documentos, músicas, imagens, vídeos, downloads, entre outros. É o diretório para os arquivos pessoais do usuário. /lib, lib vem de library, que significa biblioteca. Então aqui são as bibliotecas de funções do sistema compartilhada pelos programas. As bibliotecas compartilhadas são essenciais e também aparecem aqui módulos do kernel, do núcleo do sistema operacional. Contém as várias bibliotecas compartilhadas, essenciais e necessárias para a inicialização do sistema e também para executar os comandos no sistema de arquivos raiz. O equivalente no Windows para as bibliotecas compartilhadas são os arquivos DLL. Lá no Windows, os arquivos DLL são similares às bibliotecas aqui do Linux. Aí mostra também a imagem desse diretório. Outro diretório é o /mnt, que cria pontos de montagem para montar temporariamente um sistema de arquivos. Por isso mnt de montagem, né? Esse diretório fornece um ponto de montagem para um sistema de arquivos montado temporariamente, justamente para montar sistemas de arquivos ali temporários que serão usados por alguns dispositivos. Aí uma amostra desse diretório /mnt. Outro diretório é o /opt, que vem de opcional, são os pacotes softwares de aplicativos complementares, isto é, opcionais do sistema. Reservado para a instalação, então, desses softwares de terceiros, que são opcionais, como eu disse, né? E pacotes de programas complementares maiores que podem ser encontrados aqui também. Depois temos o diretório /proc, que é um diretório virtual de informações do sistema. Isso é bem tranquilo, é só lembrar que é um diretório virtual com informações do sistema. E também temos o diretório /root, esse muito importante, é o diretório inicial do superusuário, que aqui se chama root, que é o grande administrador do sistema. Os dados pessoais do root, do administrador, estão localizados aqui no diretório /root. Tem também o sbin, que é como se fosse o bin do superusuário, o bin do root, que servem para administração e controle do sistema. Então são comandos de administração e controle do sistema usados pelo superusuário. É o sbin, é o bin do superusuário, que é uma amostra também desse diretório. Temos o tmp, que eu já citei, né, para armazenamento de arquivos temporários gerados pelos programas. O diretório /var, que são dados variáveis, como por exemplo os arquivos de log, que variam de um ponto a outro, dados que são gravados durante a operação do sistema e, portanto, são dados variáveis, como os arquivos de log e os dados de spool, de impressão, também ficam aqui. Aí eu mostro a imagem desse diretório. /média, pontos de montagem para mídias removíveis. Está em algumas distribuições do Linux também e contém pontos de montagem para mídias removíveis como CD-ROM, discos flash, câmeras digitais, se usarem, por exemplo, conexão USB. Geralmente contém qualquer tipo de unidade, exceto o disco rígido do sistema. Quando a mídia removível tiver sido inserida ou conectada ao sistema e montada, você pode acessar por aqui no diretório /média. Então vamos lá, voltando para a questão, acho que agora nós temos condições de dar resposta, né, pessoal? Em um sistema operacional Linux, e aqui ele falava especificamente do Ubuntu, dado a estrutura de diretórios padrão do sistema, os arquivos pessoais do usuário, documentos, planilhas, imagens e vídeos ficam em qual diretório? Como ele falou arquivos pessoais do usuário, ele fica na casa do usuário, lembra? No lar, home. Então aqui tem que ser /home, porque é os arquivos de uso pessoal do usuário. Resposta nossa letra A de América para essa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão importante aí resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. E lembrando, pessoal, desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!